sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos no nosso Além da Saúde Podcast, aqui pela Is Rádio Podcast. Nessa segunda-feira, a gente vai juntinho até por volta das 3 horas da tarde pra gente somar, pra gente dividir, pra gente multiplicar os conhecimentos, porque essa é a riqueza mais próspera que a gente pode ter na vida, porque é a sabedoria, é o conhecimento que a gente adquire e ninguém tira da gente, né? E quem vai falar com a gente hoje, nesse episódio número 39, sobre o tema Como Superar o Medo de Dirigir, ela, que vem acompanhadíssima no auge dos seus 5 meses de gestação, batendo na porta ali, ó, porque no final de semana ela vai saber se é ele ou ela que vem por aí, que tá no forninho, de Dona Graciela Rabesco, ela que é diretora de ensino do Elas Trânsito. Já segue aí nas redes sociais, @elas com 2 L's, porque ela é chique, tá? @elas trânsito, para você acompanhar todo o trabalho dessa mulher que mudou e continua mudando a vida de muitas mulheres que são habilitadas e que por alguma questão não tem a coragem de tirar o carro da garagem e de dirigir. E a gente vai falar sobre isso e muito mais. Seja bem-vinda, Gra. É um prazer enorme revê-la e tê-la pela primeira vez aqui no nosso Além da Saúde. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite. Agora, vou falar um pouquinho também, porque além de formação na área de trânsito como categoria D e cursos especializados, a Graciela é educadora em Campinas da empresa Autotrânsito, formação de instrutores e examinadores e ainda diretores de CFC, e é pós-graduada em psicopedagogia e está cursando a 2ª pós-graduação em psicanálise. Aí você para e se pergunta, para que tudo isso? Porque ela ensina pessoas que já são habilitadas. As pessoas já passaram pelas aulas na autoescola, já fizeram o curso de CFC, já são habilitadas, têm a carteira de habilitação, e ela entra para dar aquela sintonia fina, porque a pessoa, por algum motivo, não consegue dirigir. Tem algum medo, alguma fobia envolvida. Agora, para que tanta formação? Porque o medo vai muito além do que a gente imagina, né, Gra? Exatamente, exatamente. Hoje eu digo para você que nós temos que amar o que fazemos. Então, quando nós falamos do medo, nós temos que ter realmente a empatia. O que é o que essa pessoa diz de ser medo? O que é medo para ela? Então, muitas das vezes, acredita-se que é simplesmente entrar no carro, ligar o carro e vamos dar uma volta no quarteirão, é simplesmente ir até o centro, vou te colocar até o anel viário que você vai ver que isso passa. E não é bem assim. Então, tem uma história por trás disso, e é onde que eu fui me qualificando, fui entendendo cada vez mais que não é simplesmente ligar o carro e sair. Então, existe toda uma história. Então, aonde que a gente chama isso de empatia. Esse é o momento e o porquê de tanta qualificação, e vamos buscando cada vez mais para melhor compreender esse público. Agora, onde estão as causas? Porque não é uma única causa que faz com que a pessoa paralise, com que ela não consiga dirigir, que ela não consiga tirar o carro da garagem ou simplesmente, não é? O carro já está estacionado na rua, ela sair e ir até o próximo quarteirão. Ou pegar uma pista para ir para uma cidade próxima, porque tudo isso acaba limitando a vida dessa pessoa de uma forma que quem não tem o problema não para pensar nos detalhes. Mas hoje eu convido a nossa audiência que está nos acompanhando a fazer essa introspecção, a se voltar, não é, para os medos que você tem
em outras áreas da sua vida, porque medo todos nós temos de alguma coisa. Só que muitas vezes esse medo, quando ele não é bem trabalhado, ele se transforma numa limitação muito grande. E hoje a gente trouxe essa limitação para o ato de dirigir. E com essa correria do nosso dia a dia, quando a pessoa se vê habilitada e não consegue dirigir, já tem um muro que ela construiu ali diante, não é, dela, para ela poder simplesmente entrar no carro. Já começa por aí o problema, né, Gra? Então, exatamente. Quais são as principais causas nesses anos todos que você vem trabalhando essas fobias, esses medos com as mulheres que já são habilitadas, mas que precisam dessa sintonia fina para poder reconhecer que elas têm sim a capacidade de dirigir, elas só não estão conseguindo enxergar nesse momento? Quais são essas principais causas desses medos, dessas fobias que chegam até você? Perfeito, Fá. Foi, assim, sensacional. Eu acabo até dizendo que hoje essas mulheres, elas acabam tendo muito crenças limitantes. Então, palavras que foram lançadas, acreditaram e começam a viver aquilo. Então, não que ela passa realmente por aquela situação, mas ela acredita. E a partir do momento que ela acredita, a nossa mente, se nós não tomarmos cuidado, nos sabota. Então, aonde que nós chamamos o subconsciente e o consciente? Né? O subconsciente, eu posso dizer que eu não sou capaz. O subconsciente, ele não vai questionar comigo, ele não vai me defender, ele não vai dizer que não é bem assim, simplesmente vai registrar. E o consciente, quando eu decido tomar a minha posição, aí ele vai reforçar. Opa, mas você não disse que você não era capaz daquilo? Então, aonde que as palavras são lançadas e a pessoa ela acredita. Se alguém fala para mim que eu não sou capaz e eu não sequer me defendo, simplesmente eu aceito, então, quando eu for tomar minha decisão, já começa a ter essas reações. Que é onde que a gente vai começar a trabalhar as emoções. Eu quero fazer, mas ao mesmo tempo o meu corpo não deixa. Por que ele não deixa? Porque ele manda as emoções, que é a tremedeira, falta de ar, palpitação. Sudorese. Assim, exatamente. Né? Exatamente. Então, tudo isso nós temos que descobrir aonde que iniciou. Qual foi a causa? Então, cada mulher tem o seu porquê que não dirige. Não é simplesmente um único plano para qualquer mulher que nós vamos acolher. Então, por isso que nós falamos da famosa empatia. 12 anos hoje que nós estamos atendendo, graças a Deus, nós estamos aí atendendo, acolhendo essas mulheres, e é uma diferente da outra, assim como as nossas digitais. Né? Não tem ninguém igual a mim, igual a você, e assim é os medos também. Então, por mais que possa ser a mesma situação, medo, mas qual foi a crença de cada uma que deixou ela a não dirigir, né? Levou ela a não mais estar ao trânsito. E por conta de todos esses desafios que foram lançados, que chegaram até você, para que você pudesse traçar um plano individualizado para cada mulher poder passar por esse processo, Sim. Não é? E sentir que ela realmente tem condições, que ela sim vai conseguir dirigir, ela tem esse poder, né, de modificar, de aprender com aquele medo, de deixar aquele medo ir embora, entender aquele medo, acho que é bem importante. Exatamente. E seguir em frente, né? Foi isso que te levou a buscar mais especializações? Correto. Eu iniciei, na verdade, quando eu fiz o meu curso de educadora de trânsito, ao iniciar, realmente é uma questão do ensinar, eu quero ver o outro continuar, progredir e tudo mais. Mas, no decorrer do tempo, fui percebendo que não é simplesmente como eu estou dizendo para você. E fui buscando outras especializações. Olha só a minha primeira especialização que eu fui fazer. Fui tirar minha categoria D. Quando eu tirei minha categoria D, eu falei, nossa, que interessante esse mundo dos caminhoneiros, esse mundo, né, do pessoal que trabalha com van. Mas, ao fazer os cursos de atualizações, eu fui vendo qual que é o pensamento deles ali como profissionais, certo, e o pensamento de nós como veículos pequenos no trânsito. Então, essa situação de que eu estou na minha faixa, está tudo bem. Agora, por exemplo, se é uma carreta, não está tudo bem. Se ela estiver numa certa velocidade e você está numa velocidade inferior. Então, compreender qual que é o pensamento daquele profissional, desse motorista. Isso daí foi me instigando a cada vez mais buscar. Né? Fui depois realizar a especialização, que é o curso que nós chamamos de transporte de passageiros.
né? E ao fazer esse curso também entender qual que é um pouco, pelo menos um pouco, o que é o pensamento do motorista de ônibus, qual que é o pensamento. Então eu como aluna ali, não que eu vou trabalhar na área, mas eu queria entender o que é o trânsito para essas pessoas quando eu estou no carro com essa mulher. Olha que interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E dirijo já faz 20 e tantos anos. A gente não para pensar o que está se passando na cabeça do outro, Exatamente. como o outro condutor, Sim. não é? Se vê diante daquela mesma situação do trânsito. Perfeito. Que a gente. Exatamente. Exatamente. E é muito interessante, é aí que nós colocamos, né? Como você fala, a todo momento, né? É o nosso meio. A empatia, mas como que eu também não posso compreender o outro? Simplesmente eu quero o respeito, mas até onde eu também tenho que ter? A limitação, né? Exatamente, que é até direitos e onde vai o meu deveres. direito e onde começa o meu dever e o direito do outro, né? Exatamente. Então, a questão de buscar esses cursos foi me deixando cada vez mais assim motivada e preparada para estar com essas mulheres, porque afinal, eu estou com ela no carro dela. Eu não tenho nenhuma adaptação assim como tem o CFCSB. Então, eu não tenho comandos de freio. Eu estou no carro dessa mulher. Como os carros de autoescola, né? Exatamente. Quando você vai fazer Isso. as aulas, né? O aluno fica no lugar do motorista, mas o instrutor, no lugar do passageiro, tem os mesmos pedais. Exatamente. Não é? Então, tem a embreagem, o freio, o acelerador, duplicado. Porque ele é adaptado para aulas. Isso. Agora, o comando dele ali Se o aluno fizer alguma coisa, ele consegue frear. Né? Ele tem o comando do freio. Agora, no seu caso, não. No meu caso, não. Por isso que nós temos que buscar cada vez mais se qualificar. Né? Porque o meu freio hoje, para essa mulher, é entender ela. É entender as emoções dela para ajudá-la a lidar com as suas próprias emoções. Olha isso, gente. Esse é o nosso freio. O reconhecimento, né? Exatamente. E com certeza essas mulheres têm que também estabelecer um laço de confiança com você. Sim. Daí a importância da psicopedagogia, agora da segunda pós em psicanálise. Correto, né? Exatamente. E quando essa mulher ela se sente realmente acolhida no ambiente, ela começa a se soltar. Eu utilizo muito essa parte que daí já é da psicopedagogia, que a gente fala que é o brincando que se aprende. Então, o trânsito, ele já é tenso. Sim. Ao mesmo tempo que eu trato ela na tensão de que ela tem que dirigir, de que ela tem que fazer correto, que ela tem... Então, ela já está acostumada num ambiente de cobrança. Tudo para ela é cobrança. A pressão, né? A pressão. Então, nós tentamos cada vez mais conhecer essa mulher para que nós possamos acolher a história dela de uma forma leve. Que ela entenda que ela tem direito de errar. Ela tem direito de se permitir. Mas é muito natural, conforme elas nos procuram, se cobrarem. Então, até elas compreender que esse espaço é dela, demora um pouquinho. Mas quando ela compreende, nossa, ninguém segura. Sensacional. E eu quero só dar uma pausinha no nosso bate-papo aqui, convidar a nossa audiência que está maravilhosa para participar aqui junto com a gente. Vocês já estão fazendo isso, mas se tiverem alguma questão, alguma dúvida em relação ao nosso tema de hoje, que nós estamos falando sobre, não é, como superar o medo de dirigir, com a Graciela Rabesco, que é a diretora de ensino do Elas Trânsito. Olha, Paulinho do Cinecó aqui com a gente, Cultura Fê Comerciários, a Solange Ribeiro. Boa tarde, professora Graciela. Um exemplo de profissionalismo e respeito ao próximo, concordo com você, viu, Solange? A Maci Damião desejando boa tarde, a Renata Santos aqui junto com a gente também. Top, Gra, excelente profissional, concordo, Renata. Júlia Helena, o Rildo Moreira aqui junto com a gente, Sabrina Tatiane Girotti, não é? Falando boa tarde, a Sueli Pires. Olha, uma tarde maravilhosa junto com vocês. Gratidão por vocês estarem aqui junto com a gente. E eu já aproveito para pedir para vocês, não é, compartilharem a nossa live, porque quanto mais pessoas souberem da existência do nosso Além da Saúde, souberem que nós temos aqui em Limeira uma programação muito diversificada dentro da Rádio Podcast, mais pessoas vão ter acesso a esses conhecimentos que ficam aqui, olha, não é à disposição de vocês. Estamos ao vivo para quem
consegue ficar ao vivo com a gente fica muito feliz, com o coração quentinho. Mas quem não consegue estar ao vivo com a gente, vai conseguir acessar pelas plataformas da Rádio Podcast, tanto pelo YouTube, Facebook, Rádio Podcast. Posteriormente, você pode assistir, pode escutar da onde você estiver, a hora que você quiser, não é? A tecnologia nos favorece em relação a isso. E a partir de amanhã, nos próximos dias, a gente vai subir também todos esses episódios do Além da Saúde para o meu canal do YouTube, que é Fabiana Fatoretto. Aí você pode seguir também. Segue a gente também no Instagram. Estamos ao vivo também no Instagram da Rádio Podcast. Enfim, estamos em todas as plataformas para vocês poderem escolher aquela que mais, não é, te agrada para poder acompanhar aqui junto com a gente, tá? Então, por favor, curte, deixa seu like, não é? Deixa seu comentário, compartilhe. Essas 3 ações são importantíssimas. Faz com que a gente tenha mais engajamento, que a gente consiga, não é, alcançar mais pessoas e para que a gente consiga também continuar com o trabalho que é feito com muito amor e com muito carinho para vocês. E eu tenho um outro recadinho que a VP Glamour, que é o salão de beleza que tem aqui no piso inferior da Rádio Podcast, e a Homem VP, não é, que é o salão de barbearia que tem também junto aqui com o VP Glamour, fecharam uma parceria com a Atapil, que é a Associação dos Aposentados aqui de Limeira, e tem desconto promocional para quem é conveniado, não é? Da Atapil, que é a Associação dos Aposentados. Agora, toda terça e quarta-feira tem promoção especial de corte masculino, tá? Então, se você quiser saber mais informações, vou deixar, inclusive, o WhatsApp, que é o 19 982 12 6512. Vou repetir. 19 982 12 6512. Por esse WhatsApp, você, não é, tem as informações, já agenda seu horário. Associação Atapil, quem é associado tem desconto do corte masculino terça e quarta-feira, tá? Rua Farmacêutico Jacó Fanelli, 292, na Vila São João, aqui em Limeira. Parceria de sucesso. Então, para você que é associado ao Atapil, já tem aí esse descontão, tá? Aproveita. E estamos hoje no episódio de número 39 do nosso Além da Saúde, falando com a Graciela Rabesco, diretora de ensino do Elas Trânsito, @Elas Trânsito, Elas com 2 L's, para você acompanhar as novidades, acompanhar um pouquinho do trabalho que a Gra desenvolve, tá? Mesmo gravidinha, a programação continua normalmente. Tá bom? Até, não é, bater na portinha. Aí sim, ela vai parar um tempinho para cuidar do baby. Mas ela tem uma equipe. Nesses 12 anos, você conseguiu desenvolver uma equipe que tá junto com você agora, né, Gra? Exatamente. Eu aproveito até para mandar aqui um abraço para a Solange Ribeiro. Ela que é a minha diretora ali de Campinas, da Autotrânsito, que é a formação. Hoje eu sou uma das professoras ali do local, que é para formação de instrutores, quem deseja até mesmo. Aí eu não se profissionalizar, exatamente, né? Ou quer fazer uma transição de carreira aí. Sim, não é verdade? Autotrânsito é aonde que atende a região, Campinas e região. E ali nós atendemos formação de instrutores, formação de diretores de autoescola, examinadores. Então, é um local assim de super ética. E a Solange, eu mando aqui o meu abraço para ela. Fico grata por estar acompanhando, que também ela é minha mentora. Olha que coisa boa, não é? E ter esse laço também com a Solange, que com certeza soma conhecimento para você nessa sua jornada também, né, Gra? Com certeza. Ali na Autotrânsito, eles têm esse olhar, né? A questão da ética, eles têm esse olhar do profissionalismo e a formação que vem, né, trazendo, porque hoje, muitas das vezes, a pessoa ela pensa mudar de área e acaba vendo qual que é o piso. Vai só pelo valor do salário. Exatamente. Esquece todo o envolvimento que vai ter que ter com a profissão. Exatamente, nós lidamos com pessoas. Exato, Né? Então, não é o simplesmente salário, porque o valor, ele vai e volta. Nós que temos que saber administrar financeiramente. Então, a Autotrânsito, ela tem essa ética e a formação que se traz ali é sensacional e eu fico muito grata de fazer parte e por eles estarem acompanhando. É uma equipe, assim, de profissionais que já estão na área de trânsito que traz a formação para esses que desejam entrar.
Agora, pegando o gancho nisso que você está falando, Gra, a gente conversava um pouquinho antes de nós entrarmos ao vivo aqui no nosso Além da Saúde. E eu citei que a Gra tem uma equipe e tem parceiros também envolvidos. Porque nesse caminhar, nesses 12 anos, ela viu a necessidade, como ela atende um público exclusivamente feminino, não é? Para trabalhar esse medo, essa fobia, essa superação, não é? A pessoa já passou por todo o processo de CFC, já tem a habilitação. A parte mais difícil, vamos combinar, ela já fez, né? Um pedaço difícil. Exatamente. Aí, não consigo dirigir. Não consigo, não tenho... Mas, além de todo o seu trabalho de acolhimento, da pessoa entender todo esse processo que a gente vai falar com mais profundidade ainda no nosso Além da Saúde, você também tem pessoas que você chamou para parceiros, porque você viu essa necessidade dessa mulher também ser acolhida em outras formas, é isso? Em outras áreas? Correto. Hoje, como nós falamos essa questão da insegurança, do medo e tudo mais, só que a mulher, ela adora e ela ama ser cuidada. É verdade. Lá no fundo, tem muitas que não admitem. Exatamente. Né? E ela gosta daquele carinho, daquela atenção. Muitas dão essa questão de ser forte, muitas das vezes nem chora perto de ninguém, quer se isolar e tudo mais, mas ela tem essa necessidade também de ser cuidada. Por isso que nós até chamamos no consultório que é acolhimento, né? E tanto que a Gilce, que me ajudou totalmente com esse nome, a Gilce, meu Deus do céu, sem palavras, o quanto que ela me acolheu e para me instruir a questão também desse processo. Então, hoje, as nossas parceiras, que é na área da beleza. Então, a mulher, a gente trabalha essa questão de motivá-la. Ela tem que vir no dirigir, mas só que também com a sua autoestima elevada. Então, nós trabalhamos a autoestima dessa mulher, porque se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou conseguir lidar com o outro? Isso entra na nossa profissão. Se eu não estou bem, como é que eu vou atender essa mulher? Então, nós temos que reconhecer quando nós estamos bem, quando nós não estamos, para dirigir, por exemplo. Exato. Então, nós trabalhamos essa autoestima. Muitas das vezes... A nossa educadora, nós temos a Sabrina também, que atende juntamente comigo hoje. Chegamos na casa da mulher e ela não está arrumada, você vê que ela está para baixo. Onde você vai? Eu falei, não é minha aula? Sim, é sua aula, mas cadê um batonzinho? Vamos dar uma ajeitada nesse cabelo? Ela, não, porque depois eu já vou chegar, eu tenho que arrumar a casa. Tudo bem, mas só que o dirigir é o seu momento. Então, nós trabalhamos essa autoestima dela se valorizar. Olha aonde vai, gente. Sim. E é assim, é uma coisa tão mágica que você começa a ver ela se emocionando no trajeto, mas ao mesmo tempo, da emoção dela estar se cuidando. É um desabrochar. Sim. Não é? Perfeito. Eu acho que já estava dentro, mas precisava de um empurrãozinho. Exatamente. De alguém que falasse uma palavra na hora certa para instigar. Sim. Para dar aquele cutucãozinho, sabe? Exatamente. Sentir um elogio de, nossa, como seu cabelo tá bonito hoje. Ah, você acha? Nossa, mas que cor de esmalte linda que você passou. Esse batom, como faz diferença para você? Então, é assim, uma coisa tão simples que seja, mas mexe com a autoestima. É verdade. E mexer com a autoestima faz com que ela tenha essa vontade de viver, essa vontade de conquistar, essa vontade de realmente eu vou tentar e eu vou conseguir. Enfrentar. E olhar pro espelho, viu, gente? Porque essa questão que a Gra tá falando da autoestima, quando você olha pro espelho e se identifica com aquela cor de batom. Sim. E você olha pro espelho e fala, nossa, eu tô com a cara lavada, tô péssima hoje, não quero tá assim, vamos mudar isso. Já é um ponto positivo para você. Perfeito, exatamente. Não é? E é muito assim, encantador que algumas parceiras, por exemplo, Tamara Volpato, ela é especialista nessa questão do loiro. Então, as mulheres que têm essa situação do loiro e que quer dar uma motivada, só que tá um tempo já, sabe? Deixando para lá, a raiz já tá daquele jeito. Nós estamos observando. Então, a Tamara Volpato, ela teve esse olhar também e somou com elas. Porém, qual que é o desafio? Essa mulher, ela tem que se esforçar para o desenvolvimento, para ela acreditar nela mesma. Exato. E quando ela acredita e vai tendo esse momento da conquista, que ela vai conseguindo reduzir marcha, que é o maior medo, né? Que é a famosa embreagem. Eu até brinco com elas que a embreagem tem que ser a nossa amiga. Se ela não é nossa amiga... É uma extensão do nosso corpo. Sabe como é que é o negócio assim? Para fluir, né? Para ficar um negócio mais, digamos que, automático. Exatamente. Se não, infelizmente, é o famoso, o carro
morre. Quem nunca deixou o carro morrer que atire a primeira pedra, não é? E é até importante, né, ressaltar isso, que nós até falamos, né, dentro do nosso método, de não falar o morrer, e sim o carro vai desligar. Por que isso? Porque o morrer parece que não vai voltar mais, né? Exatamente. O morrer não é o fim de tudo? Exatamente. Parece que é o fim que não vai ter começo Ainda de mais novo. para nós que já tivemos a vivência do que é morte dentro da família, amigo próximo. O que a minha mente entende sobre morrer? Então, Você já acessa um gatilho que tá lá. exatamente. As emoções vai vir referente àquilo que eu não quero viver de novo. Aí o carro não pode morrer. Eu tô entendendo que é o carro, mas a minha mente entende que eu não quero passar pelo processo de morte. Olha isso. Olha como é que é a cena. Por isso que não é simplesmente entrar dentro do carro. Exato. Entende? Então, a Tami hoje é sensacional esse trabalho que ela faz e ela tem esse olhar. A Renata Herr também, que a Renata, ela trabalha também nessa parte do salão. Então, a mulher, ela quer motivar a questão de uma simples escova. Uma certa vez nós atendemos uma mulher que fazia 30 anos que ela não se permitia se arrumar. Gente, é uma vida. Quando 30 anos. 30 anos. Aí nós reunimos todas as parceiras e entre as parceiras foi até alunas que também era da área da saúde. Tá. E fizemos uma surpresa para essa mulher. Que ela foi dirigindo e tal, eu falei que eu precisava parar num certo local. E quando paramos ali, aí começou. Aí veio a maquiadora, veio a moça que ia fazer uma escova, veio a moça que ia fazer a unha dela. E ela foi recebendo presentes. Aí nós fomos começando a conversar com ela e ela foi se emocionando. E ali nós deixamos essa mulher linda. Até roupa ela ganhou. Imagina a carinha dela. Nossa, que delícia. foi algo assim sensacional. Tanto que o conquistar dela do dirigir foi tão emocionante porque ela teve um filho e esse filho ele veio com uma deficiência. Infelizmente, o marido não aceitou, teve a separação e com isso já começou a ter o medo dela da insegurança. Sim. Porque começou a vir palavras. Você não é capaz nem sequer de dar um filho para mim. Nossa, olha como que é as seriedade crenças disso. limitantes. E com isso, ela foi recebendo e ela foi acreditando naquilo. Só que hoje essa mulher, ela tá para todo lado. Ela renasceu. Ela renasceu. Ela me manda fotos que ela comprou um batom. E olha, já vai fazer mais de um ano praticamente aí que nós fizemos esse trabalho. Mas é que você teve um papel fundamental. Você e as parceiras Sim. tiveram um papel fundamental nessa transformação, Sim. nesse renascimento E dela. é isso que a gente fala que não tem preço. Não, Não tem preço. Eu falo que esses retornos são os nossos combustíveis. com E certeza. daí nós vamos continuar. Vou atender mais uma, vou atender mais uma. E assim vai indo. E outra coisa, esse direito de ir e vir, não é? E eu faço um apelo aqui a todos os motoristas da nossa querida Limeira, porque nós estamos aqui em Limeira. Eu amo a minha cidade, mas o trânsito ultimamente não tem sido tão respeitoso assim como a gente gostaria. Exatamente. Eu acho que tem muita pessoa deseducadinha, Sim. pra não falar de outra forma. Tem muita pessoa que tá deixando a educação um pouquinho de lado dentro, assim, está esquecendo. Vamos acolher todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que estão no... A gente não acorda bem com notícias boas todos os dias. Mas como a gente vai lidar no trânsito depende só da gente, não depende do outro. Exatamente. Se o outro fechou você, isso não te dá direito de xingar e de fechar a outra pessoa. Porque, eu fui fechado, vou fechar também. Não. Gentileza gera gentileza. Então, se por algum motivo você passou por uma saia justa no trânsito, seja o que for, deixa passar. Pensa que aquela pessoa... Você não sabe o que ela está passando, qual o problema dela naquele dia. E muitas vezes pode acontecer sem querer, deslize, desatenção, porque a gente fica realmente dirigindo e pensando em outra coisa, muitas vezes, Sim. pensando lá na frente e acaba perdendo a atenção daquele momento e é um segundo para acontecer Exatamente. algum deslize. Então, antes de xingar, de gritar, Entender. respira fundo e tenta entender. Eu sei que é difícil. Mas aqui a gente está para isso, para aprender, né? E para a gente deixar o trânsito melhor, depende de cada um de nós. E se alguém está fazendo aula na sua frente e o carro desligou, liga o seu pisca-alerta e ajuda essa pessoa, gente.
Mesmo que você esteja atrasado, não vai ser 1, 2, 3 minutos que vão fazer a diferença na sua vida. Aliás, vai fazer a diferença na pessoa do carro da frente que deixou esse carro desligar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quer dizer, desculpe o desabafo, mas é o desabafo de uma mãe que tá no trânsito todo dia. Perfeito. E olha que eu não gosto de dirigir, hein? Eu dirijo porque eu sou obrigada a dirigir. E segundo meu marido, é uma motorista que não gosta de dirigir, muito consciente, por sinal. E, modéstia à parte, eu dirijo muito bem. Muito bem. Mas a questão é, não jogue os seus problemas no trânsito. Porque muita gente sai no Exatamente. trânsito e desconta tudo no trânsito. Sim. Não é verdade? Sim. A gente vê isso diariamente. É Sim. perigosíssimo Sim. isso. As pessoas hoje têm essa pressa, né, de resolver as coisas para ontem. Então, acaba saindo de casa mais tarde e quer Isso, em chegar no cima da horário. hora. E Exatamente. onde que não tem a paciência com o outro que está no seu tempo, no seu horário, e fica nessa situação, né? E realmente, hoje é mais preferível a paz do que a razão. Eu não sei quem está comigo no trânsito, é melhor continuar. Quantos acidentes Meu e Deus. incidentes horríveis a Exatamente. gente já viu em briga de trânsito. Não entre em briga de trânsito. Exatamente. Não vale a pena. A Não há sua vida necessidade. vale muito mais. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. É muito importante ressaltar realmente isso, porque eu até falo assim para as mulheres, né? Às vezes eu chamo elas de meninas, dependendo da maneira como vai frear, eu falei, lembre-se que você é uma menina, então tem que ser delicada ao frear. Lembre-se que você é uma lady, cuidado. Então, a questão mesmo delas se entenderem, né? E viver esse processo é tão delicado que ao mesmo tempo que ela toma uma buzinada, ela já fica, ai meu Deus do céu, tá vendo? Eu tô atrapalhando o trânsito. O que elas menos querem é atrapalhar o trânsito. Olha isso. O que elas menos querem. Olha que situação. Então, motivá-la para estar ali, trabalhar consigo mesma e, ao mesmo tempo, fazer com que ela entenda que o outro, infelizmente, vai buzinar. Então, nós preparamos ela para a buzina. Assim, você vai tomar uma buzinada, mas entenda que essa buzina é alguém que você conhece, que você não pode cumprimentar agora. Ou outra coisa, é o problema, a buzina é o problema da pessoa, não é seu. Exatamente. E Não exato. leve pra você essa buzinada. Perfeito, não é perfeito. verdade? Porque a buzinada diz mais sobre a pessoa que está buzinando do que sobre você. Exatamente. Então, se a pessoa tá atrasada, se ela saiu atrasada, se ela tá estressada, se ela não tem... diz sobre ela, não sobre Exatamente. você. E toma cuidado que você vai acreditar. Porque... E levar a verdade. Qual a verdade que você vai levar pra você, Exatamente, né? Porque um xingamento, aí vai de mim. Eu aceito. Eu sou assim? Não, eu não sou assim, então eu não aceito. E vida que segue. Porque se eu começo a aceitar o que o outro está dizendo, aí é onde que começa a vir novamente as crenças limitantes. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que eu trago para minha... Leandro Carnal, meu querido, eu admiro perfeito. demais. Ele fala, tem vários trechos de palestras magníficas dele, né, rolando em Reels do Instagram. E ele fala sobre isso, não é? Em algumas palestras. Perfeito. Te xingaram. Esse xingamento serve pra você? Se não serve, vida que segue, gente. Diz mais sobre ele do que sobre mim. Exatamente. Do que sobre você, né? É que na hora a gente precisa começar a ajustar também as nossas reações, porque às vezes a gente reage por impulso. Sim. A gente não reage com a razão, reage mais com a emoção, principalmente no trânsito, né? E quando a gente coloca no trânsito a emoção acima da razão, é aí que mora o perigo. Perfeito, Né? Fá. E com isso, dentro do nosso método, tem um exercício que nós trabalhamos para lidar com essa emoção, é a técnica do respirar. Se eu respiro corretamente, eu estou levando oxigênio. Pro Se eu cérebro. tenho oxigênio, eu sei o que eu estou fazendo. A partir do momento Quando que eu... você leva oxigênio no cérebro, você restabelece a sua consciência, né? Exatamente. Eu estou segura e eu estou entendendo o que está acontecendo no ambiente. Se simplesmente eu estou vivendo a emoção e eu estou respirando Curtinho. e nem sequer dá tempo de levar o oxigênio, é onde que entra aquele famoso branco. Nossa, a hora que eu fui ver, acelerei. A hora que eu fui ver, eu falei. E é onde que entra que palavras ferem. Né? E as palavras não voltam, não né? voltam. Eu Esse que é o posso pior. pedir perdão, desculpa, Exato. perdão, que é a diferença, né? Então, foi tão forte que eu preciso pedir perdão. Perdoei, mas só que a marca ficou, né? Então, isso é muito importante, que é entrar nessa situação delas saberem o que vai pegar para ela e o que ela não aceita. Porque, realmente, o trânsito hoje, nós estamos no meio, né? Então, a E Limeira necessidade- cresceu muito. O trânsito Meu da Deus. cidade de Limeira aumentou, né? Muito. O tráfego aumentou muito. Tem Muito. muita gente com carro, muita gente com moto. O que é bom. A gente fica feliz das pessoas poderem conquistar o seu veículo de locomoção. Mas a questão é
a convivência disso, para que isso dê certo, depende de cada motorista que sai na rua. Exatamente. A rua não é só sua. A rua tem regras. E lembrando que esse motorista... Pedestres também têm Isso. os seus direitos, mas seus tem também os deveres. seus deveres. Quantas vezes eu vejo pedestre atravessando fora da faixa? Quantas vezes eu vejo pedestre atravessando atrás de um carro que está com a ré já acionada para estacionar? Então, quer dizer, a motorista que está ali pensando em tudo para fazer a baliza, tão temida baliza, já está pensando em tudo para não bater e passa o pedestre atrás. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. Com certeza. Não é? O pedestre também tem que saber como andar na rua. Sim. Bicicleta também tem que saber como andar na rua. Sim. Né? E é até interessante, Fá, que alguns motoristas, o comportamento como muda, né? Eu, motorista, eu buzino para que essa pessoa anda logo. Mas esse motorista, ele vai se tornar pedestre. Aí se leva a Não é? buzinada. Então, E aí? poxa vida, não tá vendo que eu quero atravessar? Pois é. Aí entra a empatia daquilo que você falou, de se Exatamente. colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, quem sou eu por trás do volante? Quem sou eu? Porque eu não sou um motorista a todo momento. Eu também sou um pedestre. Eu também quero ser respeitado como pedestre, assim. E nós também vamos envelhecer. E nós também vamos ficar mais lentinhos com o envelhecimento. E nós também vamos atravessar a rua com mais lentidão. Então, liga o pisca-alerta e espera um pouquinho a pessoa atravessar. Perfeito. Né? Perfeito. Não vai atrapalhar tanto a sua vida assim. Aliás, depois que você começa a fazer esses bons gestos, outras pessoas que estão ali começam a ver. Posso falar? Você vai ser exemplo para outras pessoas, mesmo que elas não vejam que é você que está dirigindo, mas você serve de inspiração para outras pessoas. Poxa, ele fez isso, eu vou fazer também. Que legal. Começa a entrar na cabeça, sabe como é que é? É trabalho de formiguinha. Por isso que eu falo que depende, o trânsito melhor depende de cada um que está inserido naquele trânsito. Sim. Independente se é uma cidade do interior, se é uma cidade muito grande, né? Porque tem gente que fala que prefere dirigir em São Paulo do que dirigir aqui em Limeira. Né? Então, e olha como é que é São Paulo, a e São agitação. Paulo é uma loucura. Só que lá em São Paulo, todo mundo fala assim, São Paulo é uma loucura, mas você bateu a mão na seta, o de trás freia. Porque, na verdade, é assim que tem que ser. Aliás, no CFC você aprende isso. Exatamente. Mas aí no dia a dia, não sei o que acontece, que as pessoas esquecem. Aí a pessoa da frente dá seta, a pessoa de trás se acelera mais ainda. Ou quer ultrapassar, Exatamente. entendeu? E a seta quer dizer A seta quer dizer que ela pode fazer muitas coisas. Ela tá sinalizando que ela pode entrar, ou que ela vai parar, ou que ela vai reduzir. Enfim. A seta é a atenção que eu vou fazer alguma coisa do lado esquerdo ou do lado direito. Não necessariamente virar a rua ou estacionar. Pode ser outra coisa. Não é verdade, Gra? Sim. A Gra tá aqui e me entende muito mais do que eu. Mas a questão é que eu vejo isso, eu fico prestando atenção na hora que eu tô dirigindo, que ou eu tô com meu filho no carro ou eu tô sozinha. A maioria das vezes, né? A maior parte do tempo eu tô sozinha. E me assusta ver a falta de empatia das pessoas, realmente. Sim. Né? No trânsito. Sim. Muitos acabam até colocando, né, essa situação, mas no desespero. Né? Exato. Que quer uma solução, mas nem sabe, nem ele mesmo está querendo, né? Eu nem sei o que eu estou querendo, né, passar, mas no desespero, que aí é que entra essa situação do respirar. Né? Mas é muito importante essa questão da comunicação, seta, pisca-alerta. Agora eu vou abrir um parênteses. Atenção, limeirenses, motoristas, existe seta em todos os carros, tá? Não é? Então senta a mão na seta que tá tudo certo. Agora, parar do nada, sem sinalizar, o de trás também não é Meu obrigado Deus, a saber. nem me fale. Não é verdade? Meu Deus do céu. Aí você leva um leve xingamento, aí a pessoa... Eu não posso nem tirar a razão da pessoa, porque realmente você não acionou a sua seta. Então, acione a seta do seu carro. Dê seta. O quanto mais você sinalizar, melhor. Não é verdade? Perfeito, perfeito. E é até importante essa questão do que os CFCs passam, né? Porque o carro ele é todo adesivado na parte de autoescola. Então, a pessoa está passando por um processo de aprendizado. E por que eu, como motorista já formada, tenho as minhas experiências, vou ficar buzinando para ir andar logo, sendo que ele está aprendendo? Sendo que eu já passei por isso. E já passei por isso. A minha habilidade hoje foi por qual motivo? De tanto eu estar treinando, me permitindo. É isso que essas mulheres têm que se permitir. Que a habilidade que o marido tem hoje é porque ele se permitiu tentar. Isso significa que o carro nunca desligou com ele? Significa que o homem dirige melhor que a mulher? Não. Não.
Significa que quanto mais você treina, melhor você Mais fica habilidade em qualquer você tem. coisa na vida. Exatamente. É até interessante hoje, por eu estar nesse momento da gestação, eu acabo trabalhando com elas. Lembra do seu processo de gestação, como é que foi? E olha você hoje, sobreviveu. Então, há tantas coisas, exatamente, né? A questão do parto, a questão dos enjoos, quem teve, náuseas, ou até mesmo a situação do pós, né? Então, olha quanta coisa que sobreviveu, aí hoje você olha para trás e fala, quantos anos seu filho tem hoje? Aí ela fica, nossa, é verdade. Eu falei, então, você é capaz de dominar essa máquina. É que tem que viver o processo. Mas a questão da família, muitas das vezes a cobrança que vem, porque precisa mesmo do dirigir dessa pessoa. Então fica essa cobrança de que precisa logo, você tem que sair. E cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Mas para que o outro respeite o meu tempo, eu preciso me respeitar primeiro. A partir do momento que eu me respeito, aí eu consigo fazer com que esse também me respeite. Se eu não me respeito, eu acabo fazendo o que o outro deseja. E atropelando o meu processo. Exatamente. Agora, outra questão que eu acho que é fantástica. Eu fui aprender a dirigir porque eu gosto de ser independente. Eu não gosto de depender de ninguém. Uhum. Então, juntei meu dinheirinho, comprei meu primeiro carrinho e aí a gente vai. Uhum. Só que quando a gente se torna mãe, você vai sentir isso há pouco tempo, daqui a poucos meses. Eu acho que você vira mais mãe turista do que nunca. Porque daí, às vezes, você não tem pessoas próximas a você, não é? À disposição naquela hora que você precisa para levar o bebê, por exemplo, no pediatra. Ou o bebê quer, né, tá mais maiorzinho, você quer já começar a fazer alguma atividade com o bebê, então precisa... No carro é muito mais fácil você levar do que você ficar indo de ônibus, por exemplo. Sim. Porque tem muita gente habilitada que continua andando de ônibus porque não consegue dirigir. Sim. Né? Então, pensa nesse processo, porque daí você vai poder conhecer todos os benefícios que a Academia Focus Esportes Clube tem para te oferecer também. Inclusive, a Focus é nosso patrocinador aqui no nosso Além da Saúde. E eu falei, não é, de fazer as atividades com os bebezinhos, porque lá tem a natação. Não é? A natação infantil, a partir dos 6 meses de vida, os bebês já podem fazer natação. É muito gostoso, é muito prazeroso. O pai, a mãe, o cuidador pode entrar junto com o bebê na piscina. E depois, gente, olha, não tem limite. Até a idade que você quiser, tem natação na Academia Focus. Tem a hidroginástica, tem a musculação, tem a sala de bike, toda equipada. Agora tem aula de bike, pasmem, de segunda e quarta, às 10:45 da manhã. É para aquela pessoa que fala assim, eu não tenho tempo. Tem sim. É só você organizar a sua agenda, que a Academia Focus está aí, ó, das 5:30 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a quinta, na sexta-feira até as 9 horas da noite e de sábado das 7 da manhã a 1 hora da tarde. Você que tem que organizar seu tempo, porque a Academia Focus tem aí, olha, uma equipe de profissionais exemplares esperando por você. Na Rua Tenente Belisário, 367, no centro aqui de Limeira. Siga as redes sociais, tá? Pelo Instagram, @Focus Esportes Clube, porque a academia, mesmo que você não seja aluno, sempre cria conteúdos bem interessantes, falando do que acontece dentro da academia, sim, mas dando dicas também de saúde, de qualidade de vida, que você já pode começar a implementar aí na sua vida hoje mesmo, tá bom? Academia Focus Esportes Clube aqui junto com a gente. Agora, Dona Graciela Rabesco, diretora de ensino do Elas Trânsito, como superar o medo de dirigir, junto com a gente no nosso Além da Saúde, episódio número 39. Quais são os principais sintomas da mulher que tem realmente essa fobia, essa trave, não é? Esse medo de dirigir? Gra, conta pra gente. Olha, a primeira coisa que vem delas é a insegurança. Eu quero, mas será que eu quero? Será que eu posso? Será que eu posso? Então, até ela entender que ela tem que romper essa barreira. Tá. O medo, aí nós temos que entender o que é medo. Então, ela tem que relatar. E a partir do momento que ela se permite relatar o que é o medo, ela já está se soltando. Se ela não diz o que é o medo, nós vamos investigando, vamos realizando acolhimentos na clínica, até isso daí ser soltado. Enquanto isso não é liberado... Não vai para o trânsito. Ela até vai. Porque a questão da ansiedade dela é tão grande do dirigir, que ainda ela não entende que o trabalho da mente é necessário. Entendi. Então, antes, nós ficávamos até mais tempo clínica, depois carro. Porém, hoje nós conseguimos intercalar.
Certo. Então, nós trazemos essa calma da ansiedade dela. Então, ela vai lidar um pouquinho ali na clínica e vamos para o carro. Trabalhar até um certo ponto. Eu não posso continuar enquanto ela não voltar para a clínica. Nós vamos preparar essa mulher para outra aula. E assim vai indo, é onde que ela vai aí soltando as suas inseguranças. Então, a insegurança dela do tentar é muito grande. Me faz agora lembrar de uma aluna, 18 anos, que ela não dirigia. Muito tempo, né? Muito tempo. E quando ela vinha para a clínica, ela sempre trazia, né, no acolhimento dela, que ela precisa pela necessidade do ajudar o marido, do ajudar a mãe. Olha lá. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia se ver no dirigir. E nós questionávamos, né, mas por quê? Por que você não consegue se enxergar assim e tal? E tem os exercícios que nós realizamos para ir, né, ficando mais leve e ela conseguir compreender. Olha que interessante, no meio do processo, no meio do acolhimento, quando ela foi sentindo que ela não tinha mais saída e ela estava gostando de ter as vivências lá fora. Só que nós trabalhamos com um método também que nós chamamos do corte do cordão umbilical. Tá. Então, o que é esse corte? Nós fazemos questão de que essa mulher, ela não dirija somente conforme nós, profissional, estamos do lado dela. E sim, nós queremos ter certeza que essa mulher vai continuar dirigindo a partir do momento que o processo dela acabar. Então, viver o corte do processo, que é o corte do cordão umbilical, que é o nome que nós demos para esse método, é muito assim interessante e ao mesmo tempo nós vemos o quanto elas se sentem sufocadas, ao mesmo tempo elas se sentem amedrontadas, ela sabe que está pronta, mas ela prefere regredir. Algumas regridem. Elas ficam, não, eu tô vendo que eu consigo, eu prefiro voltar. Por que ela prefere voltar? Porque eu realmente quero assumir o compromisso de ter mais uma situação de tomar decisões. É isso que pega. A problemática que ela vai arranjar, Sempre né? vai ter uma vírgula. Sempre. Então, quando ela vê que ela vai assumir mais um compromisso e a vida dela é cheia de compromissos já de cobranças, aí ela fica naquela, será que eu quero isso mesmo? Mais um compromisso para mim? Então, quando ela vê que esse compromisso que ela vai assumir vai ajudar a aliviar todo esse processo que ela tem de agitação da vida, aí começa a desenvolver. Mas enquanto ela não entende isso, ela se barra, ela se fecha. E essa mulher, achei interessante que quando nós fomos entendendo qual que era a insegurança dela, chegou um momento ali no acolhimento que ela começou a chorar, ela falou, eu não quero dirigir. Eu falei, mas e o porquê? Ela assumiu que não queria. Aí ela falou assim, aí a gente questionou, mas o que está acontecendo? Você está indo bem? É o momento do processo do corte. E ela falou assim, se eu dirigir, eu sei que eu vou ficar mais distante do meu marido. Olha até como onde foi. Sim. Porque o marido ele trabalha tanto e ela sente a falta. E o momento que ela tem para estar com o marido é quando ele chegava, por mais tarde que fosse, era o momento que ela tinha de ter com o marido, de vamos ao mercado, vamos. Então ela já estava se vendo fazendo essas coisas sozinha e ia ficar mais distante então. E começamos a trabalhar. Aí sim, começamos a trabalhar o que impedia ela. Aí fomos trabalhando, existiam outras crenças limitantes em cima disso, mas o que dava aquele pavor é dela saber que ela estava conseguindo e ao mesmo tempo ela estava entendendo que ela ia se afastar. Quando ela foi entendendo no processo que ela estava conseguindo fluir, sair e tudo mais, ela falou, gente, ainda bem que eu me libertei disso, porque hoje eu estou mais próxima do meu marido. Olha lá. Ela faz um café, ela compra uma coisinha diferente, ela vai lá na clínica e leva para ele. Pronto. Na hora do almoço, ela consegue ir até ele para eles almoçarem junto. Então, facilitou essa questão de estar mais próximo do que ela acreditava que ia se distanciar. Até cair a ficha que o ato de dirigir também é uma conquista de uma certa liberdade. Sim, e o dirigir, aí que nós até comentamos, né? Trabalhamos na clínica, que a mulher sábia edifica a sua casa. O dirigir, ele tem que vir para somar e não para destruir. Exato. Então, ela também tem que ter sabedoria de não ficar causando ciúmes ao marido e tudo mais, em questão que, cadê minha mulher? Não está em casa, tá? Porque isso vai acontecer. Ele também é um processo de mudança para o homem também. Ele apoia, mas ele não acredita que o resultado vem em pouco tempo. E quando começa a vir, dá um pouquinho dessa situação de, como assim? Eu cheguei em casa e o carro não está aqui. Como assim? Você já foi? Mas só que ela tem que saber administrar isso
e fazer com que some, porque o dirigir é para somar com ele, porque é cansativo também, me leva, me busca. E dividir funções. Exatamente, não é? né? O somar. E otimizar o tempo também. Com certeza. Não é? Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro pode fazer outra e por aí, não Exatamente. é? E entrar fazer um esquema juntos. Sim. Isso é importante. Exatamente. Né? Tem hoje a nossa educadora, a Sabrina, ela também é transista, é uma das nossas parceiras também, e ela vive isso com essas mulheres e ela fica encantada de ver a emoção que elas têm ao conquistar um trajeto que para nós que já dirigimos é normal. E a hora que ela fala, Gra do céu, olha a emoção. Eu me emocionei com uma aluna de ver dela enxergar que ela é capaz. E é interessante que quando essas mulheres, elas conseguem, como você disse, foi perfeito, desabrochar. É desabrochar, Desabrochar totalmente. E quando ela sente, ela enxerga isso, nós temos vivências de mulheres que se permitiram a voltar, por exemplo, a fazer uma pós, a voltar a estudar. Tem mulheres que tomaram decisões de mudança de trabalho. De trabalho, de carreira. De carreira. Tem mulheres que decidiram tomar atitude com mudança mesmo, com ela, em questão de se permitir. Falei assim, alguns momentos nós trabalhamos. Para numa padaria, toma um café consigo mesma. Se ame. Não precisa depender do outro para te levar, ou ninguém me convida. Então, muitas falam para nós... Se baste, né? Sim, e elas falam, nossa, Gra, eu fiz isso, mas é muito estranho. Eu falo para ela, mas é estranho de momento, mas só que não foi gostoso você colocar sua mente no lugar, tal. Principalmente quando nós saímos do trabalho, que é tão agitação, e a gente vai o quê? Toda carregada para dentro de casa. É verdade. Eu sou 100% no meu trabalho, e dentro de casa? Quantos por cento que eu deixo para minha família? Então, é muito além do dirigir. Né? A Gi Calçados, eu até agradeço ela, que é também uma das nossas parceiras. Quando eu vou até lá, eu até falo para elas, né, que é interessante quando essa mulher, por exemplo, ela vai fazer a compra. Eu amo, eu sou viciada no sapato. Quem não? Ai, ainda bem que a gente não é centopeia. Senão os maridos estavam lascados. Não ia ter lugar para os maridos dentro de casa. E eu até falo pra Gi, né? Quando vai fazer a compra e tudo mais, eu acabo falando para essas mulheres, eu faço isso, façam isso, tenham essa experiência. Compra e pede para embrulhar. É para presente? É para presente. É para mim. Eu estou me presenteando. Exatamente. Aí o meu marido fala, amor, não é para você? Eu falei, é para mim. Mas eu estou me presenteando. Olha só. Ou então você está me presenteando, mas eu quero levar como se fosse um presente realmente. Né? E quando não... Porque a energia do presente é outra. Exatamente. E elas começam a trazer, relatar, Gra, que sensação gostosa, eu tô saindo. Algumas eu até falo para elas, coloca o sapatinho lá, velho e tal, dentro da caixa e já sai de novo. Já sai com o novo. Nada de esperar. Eu não sei de amanhã. Vou esperar uma ocasião especial. A ocasião especial Imagina, é hoje. Você está viva, respirando, dando risada. É hoje que você vai usar. Exatamente. Né? E elas ficam encantadas. Por quê? É o processo do se autoconhecer. É o processo de eu mesma me valorizar. E não eu ficar esperando o outro me valorizar para depois eu agir. E a partir do momento que cai, né, realmente que ela interioriza, que o processo se concretiza, todo esse processo Sim. que você, né, alinhou, que teve essa superação, esse reconhecer, acho que muito importante é reconhecer a causa, reconhecer essa crença, reconhecer esses medos, as limitações. Você viu exemplos que a Gra acabou de falar? Né? Mas eu vou ficar mais distante do meu marido. Olha só. As coisas que acontecem são inusitadas para quem tá de fora. Sim. Né? Então, mas não tem que pensar dessa forma. Mas por que você tá pensando assim? E ressignificar tudo isso. Exatamente. Não quer dizer que isso que ela tá sentindo não tem importância ou que seja, né, não seja válido. Tudo é válido nesse processo. Tudo é válido. E tem que ser levado em consideração para que aconteça realmente a superação desse medo. Exatamente. E muitas delas acabam ficando até um pouco perdidas. Como assim você está entendendo o que eu estou dizendo, sendo que quando eu me coloco em outros ambientes... Ninguém entende. Fala que é besteira, frescura. Exato. Para de pensar assim. Exatamente. Então, a hora que ela vê que ela pode se comunicar, ela pode se expressar. Porque hoje muitas pessoas têm medo de se expressar. Porque o que o outro vai pensar de mim?
O que o outro vai dizer? O que o outro... Das minhas fraquezas, né? Exatamente. Agora, a pergunta que não quer calar, eu não vou deixar a Gra ir embora sem perguntar isso, tá? Apesar que eu já sei até a resposta, mas enfim. Porque como é individualizado, mas ela vai dar uma média. Quanto tempo para esse processo de superação acontecer? Nesses 12 anos, uma média. Lógico que não tem como a gente dar uma receita de bolo, gente. Sim. Aí tem que fazer 5 aulas. Tem que fazer... Não tem como dar uma receita de bolo. Mas uma média para a gente poder entender como é que funciona esse processo. Perfeito. Olha, hoje nós pedimos com muito carinho que essa mulher ela se respeite e que ela viva o processo. Então, nós pedimos aí um prazo para elas de um mês e meio, porque são aulas intercaladas com acolhimento. E numa dessa vai envolvendo essa questão das parcerias. Qual é a periodicidade dessas aulas por semana? É uma aula prática e a outra acolhimento? Não. O primeiro contato que nós temos com a aluna é no acolhimento. Certo. Porque nós precisamos fazer a ficha de anamnese dela. Que vai no consultório. Isso. Beleza. Então, ali nós vamos ouvir, entender ela. Vai sair com um teste de personalidade, ela vai sair com esse resultado, saber realmente quem é ela. Então, com esse processo aqui, nós já temos uma base para iniciar as primeiras aulas. Certo. Aí nós vamos realizar as aulas práticas, que é conhecer o carro da aluna, conhecer a sua embreagem, ensinar ela a ter... Aí você vai até a casa da aluna. Isso. Aí nós vamos até a casa. E essas aulas têm a duração de 1 hora cada aula. A partir do momento que chegamos na casa da aluna, aí tem 1 hora de duração. Então, já de início é com o carro da aluna. Só que nós temos um resultado aqui da personalidade e do estado emocional dela. Então, nós sabemos até onde nós podemos chegar aqui. Lembrando que eu não tenho comando. Então, é importante ter a clínica. Então, conforme nós temos esse contato do carro, é uma parte da nossa dinâmica, né, do nosso método, que nós pedimos para a aluna dar um nome para o carro. Né? Qual que é o nome do seu carro? E elas acham estranho, eu quero dirigir. Como Poxa assim? vida, meu carro não tem nome. Tem que dar um nome, Vou ter que batizar meu carro, tadinho. Ou tadinha, né? Pode ser, então, né? Veja bem. E é muito interessante, porque tem muitos significados por trás disso que nós trabalhamos na clínica. Né? Por exemplo... 3, 4, 5 aulas eu não dei o nome. Opa, então a gente vai ter que parar. Porque você não está dando tempo para escolher um nome. Como é que está a sua agenda? Ou seja, se ela não conseguiu tirar um tempo para dar um nome para o carro, como é que está a agenda dela no dia a dia? O que você tem feito? Aí ela vai relatar tudo que ela fez. Ah, legal. E o que você fez para você durante todo esse tempo? Olha aí. Então, todo momento nós trabalhamos, sim, fazer com que ela dirija, mas nós também trabalhamos essa questão da autoestima, do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Né? Da autoimagem quando se olha para o espelho. Exatamente. Então, muitas delas, assim, acabam se reencontrando, que estavam perdidas ali no processo e acreditava que era somente o fato do dirigir, né? Por isso que muitos acabam entrando em contato, perguntando, eu quero saber quantas vezes da semana, eu quero fazer, por exemplo, uma coisa que me pedem muito é fazer 2 aulas em seguida. Hoje, dentro do método que nós conseguimos montar, eu não atendo com 2 aulas em seguidas, por causa do método que nós montamos. Então, é 1 hora de aula e pronto. Isso. Para a pessoa poder ressignificar tudo aquilo. Exatamente. É muita coisa para absorver, né, Gra? Porque se eu tivesse pressa de terminar essa aluna, eu faço ela em 5 dias. Mas eu prefiro ficar com ela 1 mês, 1 mês e meio. Respeitando o processo. Exatamente. Entendendo, não é? Então, eu estou respeitando o momento dessa aluna, só que ela precisa se respeitar. É aí que vai começando a desenvolver. Então, vamos colocar que seja 10 aulas, mas ela está dirigindo durante 1 mês. E não em 5 dias. É rápido pra caramba. Para quem ficou 18 anos sem dirigir, como você disse. Sim, nossa, nós temos aluno. Recentemente agora, nós pegamos aqui uma matrícula de uma aluna, 35 anos sem dirigir. Gente! Aí renasceu de novo mesmo. Sim, sim. É um renascimento. E, Fá, é muito assim, fato que hoje a clínica, ela faz parte desse processo o 100%. Não tem como eu atender somente na aula. Na aula prática. Dentro do método que nós desenvolvemos. Uhum. Entendeu? Então, como nós trabalhamos vários pontos dessa aluna, então precisa de tempo para tudo isso ser encaixado e ela... Para ela assimilar tudo isso também, né? Eu falo que é o processo da borboleta, né? Quando ela sai ali do seu casulo, ela vai voar e seja livre. Saiu do casulo, lagartinha, depois criou asas, secou. Nossa, e ninguém segura mais. E ninguém segura mais, gente. Não é? Porque os cases são
muitos cases de sucesso, tá? E se você quer saber mais uma vez eu vou deixar o Instagram pra você, da Graciela Rabesco, e todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, @ElasTrânsito, elas com 2 L's, pra vocês, não é, seguirem no Instagram. Já agradeço demais a Gra por ter aceito o convite, por ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho lindo que você desenvolve. E rapidinho, suas considerações finais, por favor. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você. Já fico grata, né, por essa oportunidade de estar aqui também com essa equipe nova aqui, né, que também de sucesso. Fico grata pela Autotrânsito, que sempre me apoia, as minhas parceiras. E simplesmente dizer que você que tem medo, insegurança do dirigir, se permita. O não você já tem. Para que possa dar certo, você precisa tomar a decisão. Eu vou tentar. E deixa que os demais nós acolhemos aí a sua história com muito carinho e pode ter certeza que você é capaz. Eu gosto sempre de dizer que o órgão máximo de trânsito, que é o Detran, ele afirma que nós somos capazes de dirigir entregando a nossa habilitação. Exato. Então, o que você precisa de é uma equipe que te acolha, que entenda o que você passa e que você tenha aí as suas habilidades. E pode ter certeza que você consegue. E você vai ser parte desses cases de sucesso do Elas Trânsito também. Lindeza, gratidão. Obrigada, meu Beijo grande no seu coração. Depois você conta pra gente se vem um menininho, uma menininha por aí. Sábado vamos saber. Coisa boa. E você que nos acompanhou em mais um Além da Saúde, minha eterna gratidão pra você. Um beijo no seu coração. E a gente se vê na semana que vem, tá? Uma ótima semana. Juízo, mas não muito. Até segunda. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.